hoje uma aula light, né? O pastor dá uma aula mais aprofundada, né? E aí a mulher dele vem aqui dá uma aula mais light. Eu ia falar com o açúcar, mas o açúcar não é light. Pessoal, o Maurício quando veio conversar comigo, porque nós temos de vez em quando feito isso, né? Ele precisa dar aula na sala e eu assumo para falar com vocês algum tema ligado à área educacional, ou de como nós podemos aprender e tal. Ele fala para mim assim: Márcia, usa aquilo que você aprende lá na escola e com as suas aulas para transferir para a sua vida, para as questões de interpretações da Bíblia, e vejo que é possível auxiliar os alunos. E eu confesso a vocês que eu aprendo mais do que ensino todas as vezes que eu paro para estudar e falar com vocês, né? Eu estou fazendo um curso de pós-graduação agora de gestão escolar, e essa semana nós trabalhamos um texto que falava sobre escola que tem vida plena, né? Como é que a gente pode fazer para manter a nossa escola viva? E ela está dizendo que muitas vezes, né, no texto, que ela não dizia nada, mas ela escreveu, porque na verdade é tudo por a distância, né? Eu estou tendo uma dificuldade muito grande com essa coisa de aprender à distância, porque eu gosto de perguntar, de saber, né, de tirar dúvidas, e na educação à distância você não tem muito esse acesso, né? Mesmo que você faça a pergunta, às vezes a resposta vem tão depois de um próximo texto que chegou, que às vezes você mesmo chega a algumas conclusões e às vezes aquela resposta dada não esclarece muita coisa, né? Então, tenho minha resistência aí a essa coisa da educação à distância. Acho que estar com o professor assim é mais interessante, mais produtivo para aquele que quer realmente aprender, né? Se você não está atrás só. Então, assim, a aula dessa semana, lá no curso, me fez pensar algumas coisas da nossa prática e da nossa vida. E eu queria dividir com vocês um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos orar, pedindo a Deus que nos dê essa instrução. Senhor, nós somos gratos, Pai, por nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos revela muitas coisas, ó Pai, que precisamos saber para ter uma vida, Senhor, plena na Tua presença. E nós te pedimos nesse dia, ó Pai, que nos auxilie, Senhor, no entendimento da Sua palavra, no que o Senhor tem falado no teu coração, e que eu seja só um instrumento, Senhor, Teu, e que o Senhor fale comigo, Pai, de mim, através de mim. Guarda a vida de cada um, ó Pai, dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, que possamos hoje aprender juntos, ó Pai, e repartir um pouco daquilo que temos vivido, ó Pai, contigo. Em nome de Jesus, nós te pedimos amém. Bom, eu sempre faço um remedo à minha prática, né, docente, e para quem é professor, a gente escuta muito, e para alguns pais também, para quem já ouviu falar em Paulo Freire, né, e na educação transformadora, que educação é prática de liberdade, que educação tem que ser transformadora. Não é isso que a gente tem ouvido muito falar? Quem está dentro da escola, a gente escuta isso o tempo todo. E mesmo quando a gente escuta na televisão falar sobre educação, a gente também pensa nisso. Os pedagogos discutem muito sobre essas questões aí. Como ensinar de forma que o nosso aluno se torne autor? Como fazer diferença na vida dos nossos alunos? Como auxiliá-los para que a educação seja o início de uma nova vida, né? E aí eu vi, lendo tudo isso e pensando em tudo isso, como que eles podem ter uma vida transformada a partir da educação, né? Muitas vezes a gente diz o seguinte, que o aluno que não sabe ler, eu sempre remeto aos meus alunos, porque são adultos já, né? Jovens e adultos. Como é que eu faço para que o meu aluno, jovem e adulto, comece a enxergar a vida, né? A gente diz que aquele que não lê, vocês veem muito isso aí postado em Facebook, né? A pessoa que não lê, mal o quê? Mal vê, mal ouve, mal fala, não é assim? A pessoa não consegue enxergar o mundo como as pessoas que leem, né? E já contei também a experiência de alguns alunos meus que quando aprenderam a ler, disseram assim, professor, agora minha vida está plena. Não preciso mais que alguém que está ao meu lado leia a placa do ônibus para que eu possa ir embora. E nem serei mais enganado, porque já aconteceu de eu estar no ponto de ônibus, eu falar para alguém, olha, eu preciso tomar no ônibus tal, e a pessoa falar, é esse aí.
E aí a pessoa tomar o ônibus e, peraí, que esse caminho não é o meu, né? Não é para lá que eu quero ir. E aí, por conta disso, eu fiquei pensando na nossa vida cristã. Fiz essa discussão, fiquei pensando nisso, pensei, gente, como é que a gente pode, na nossa vida cristã, ser pessoas que enxergam e que vão para o caminho correto, com autonomia? Será que nós temos ouvido tudo que nós temos ouvido na igreja, né? Nos cultos, nos estudos bíblicos, nas reuniões, nos debates, nas nossas trocas e vivências? Muitas coisas a respeito de Deus, mas nós temos enxergado o caminho. Nós temos tomado o ônibus certo. Ou sempre precisamos que alguém esteja ao nosso lado dizendo para onde nós devemos ir. Nós temos ouvido verdadeiramente a voz do Senhor e a nossa vida tem sido transformada, né? Nós temos ouvido realmente a voz do Senhor e aquilo que Ele tem dito para nós dominicalmente e temos colocado em prática na nossa vida. E o texto que eu li essa semana na pós-graduação é assim, eu acho interessante que nós façamos sempre essa, para quem estuda, para quem lê, né? Traga para a sua vida aquilo que é importante, né? Será que a igreja, ela é viva, ela busca uma vida cristã plena? Nós, como pessoas, indivíduos, temos buscado uma vida cristã que seja plena, que seja viva mesmo? Ou nós temos andado por aí como zumbis, né? Eu já falei para o Maurício essa semana, eu falei, Maurício, eu posso usar essa expressão de que nós somos zumbis? Porque, na verdade, nós dizemos que temos vida, dizemos que somos vivos, mas vivemos como se estivéssemos mortos. Nós ouvimos a mensagem no domingo, achamos maravilhosa a mensagem, e na segunda-feira a gente não faz referência disso na nossa vida. Nós, na verdade, voltamos para a vida secular como se fosse possível sermos duas pessoas. Como se fosse possível de domingo ser alguém e na semana ser outra pessoa. O Senhor não aprova isso. Ele nos chama para sermos pessoas que façam diferença, que causem neste mundo marcas, né? Para a igreja, como corpo de Cristo, fazer a diferença onde ela está inserida, ela deve ser encarada como um organismo vivo, né? Isso quer dizer o seguinte: só congregar pessoas conscientes de suas responsabilidades e não ter um corpo, né? Eu vou fazer uma leitura aqui porque eu achei que é bem interessante esse início aqui, essa introdução da aula. Vou ler de novo para que vocês possam entender. Para a igreja, o corpo de Cristo, fazer a diferença onde está inserida, ela deve ser encarada como um organismo vivo. Isso quer dizer que ela deve congregar pessoas conscientes de suas responsabilidades e manter o corpo com vida produtiva, através de um ambiente de trabalho saudável. E quantas vezes a gente deixa de ter vontade de vir à igreja porque a gente não sente o ambiente da igreja um lugar saudável? Quantas vezes nós não estamos saudáveis para estar em comunhão? A gente vem aqui e nem sabemos por que estamos vindo, né? Estamos tão zumbis mesmo, né? Vou usar muito essa expressão, porque é o que a gente está fazendo, né? Vivemos como se fôssemos robozinhos que estão sendo levados pelo caminho da vida, né? E hoje é dia do quê? Vamos ver lá na minha planilha. Hoje é dia de levantar cedo e ir para a igreja. Mas não há propósito para essa ida da igreja. Não há propósito para ir da igreja nem de manhã, nem à noite. Nós vamos e simplesmente vamos, porque a nossa rotina é essa. Não há no ambiente um trabalho saudável, não há vida produtiva. As pessoas não marcam as vidas das outras, não é? Às vezes a gente sai da igreja, se alguém da nossa casa não foi à igreja e a gente chega e a pessoa fala, alguém perguntou de mim? Há um monte de gente perguntou de você. Você não lembra nem quem foi que perguntou. Já aconteceu isso com vocês? Você sabe, pô, ninguém perguntou
nós estamos vivendo. E a falta dessa valorização de nossa parte faz com que a nossa vida cristã seja uma vida apática. Aqui e lá fora. E aí lá fora a gente quer resultado positivo. Poxa, eu vou para a igreja, eu escuto a mensagem, eu procuro ser uma pessoa boa, né? E as coisas dão tão errado para mim, né? Não sei o que está acontecendo. Às vezes a gente não consegue nem enxergar a aprovação como sendo provação para restauração, para crescimento, né? A gente sempre está vivendo a vida do ó vida, ó Deus, né? Ó azar. Tudo para nós é negativo quando não se tem essa visão de que tudo que acontece com a gente é para aprender, para transformar, para crescer, né? Por que a vida cristã morre? Muitas pessoas pensam assim que a partir da sua conversão ela vai fazer parte de um corpo vivo. Então a partir de agora eu estou vivo, né? Não é esse sentimento que nós temos de vida? Estou vivo, né? O que às vezes não é verdade, né? Nem sempre nós nascemos espiritualmente para termos uma vida plena e vivermos num corpo que tem vida. Os cristãos não morrem apenas quando estão condenados, né? O que a Márcia quer dizer então? Que nós nos convertemos, mas nós continuamos mortos? Às vezes sim. Não mortos espiritualmente para irmos para o inferno. Né? Fomos resgatados pelo corpo de Cristo, pelo corpo de Cristo morto lá na cruz, pelo sacrifício que Deus fez por nós. Mas nós continuamos vivendo a vida como se nós estivéssemos mortos ainda. Nós não nos transformamos com as palavras que ouvimos. Nós não buscamos o nosso guia, né? Eu até coloquei aqui como guia prático, né? Que é a nossa Bíblia, que nós dizemos tanto como presbiterianos, que é a nossa única regra de fé e prática. Pô, que fé é essa? Que fé é essa que não gera prática? Porque nós somos mentirosos nisso, né? Dizer que temos fé, mas não pôr em prática. Eu falei com vocês uma vez isso, que um professor meu de psicologia falava sempre para nós. Nós só aprendemos se aquilo transforma a nossa vida. Nós só aprendemos se de alguma maneira aquilo transforma o jeito como nós vivemos. Então, aquele aluno que aprende a ler, ele só pode dizer que aprendeu de verdade se aquilo transformar a vida dele. E ele consegue ter autonomia em pegar o ônibus que ele vai embora. Se ele só sabe dizer letras, né? Porque eu já dei esse exemplo para vocês também, né? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui, gente? Tem gente que lê assim, né? Não lê bom, cara. Lê o quê? B-O-C-A. Né? Se eu ler lá no ônibus, que é o meu bairro, né? Se eu vou pegar no ônibus para o Jardim Colonial e eu ficar lá no ponto e ler assim, J-D-C-O-C-O-L-O-L-O, o ônibus, e eu fico ali esperando o próximo, né? Quando vier o próximo eu vou ficar ali esperando conseguir ler com mais rapidez agora. Não, já li o C-O-L-O. Colou. Ah, legal. Então eu vou ficar atento para quando aparecer o colou, eu vou naquele, né? Colorado. Se for colorado, jardim colorado, eu não vou para o lugar certo. Então assim, muitas vezes nós vivemos a nossa vida assim. Lemos a palavra, achamos que entendemos, como nós não colocamos em prática e ela não transformou a minha vida, eu não aprendi, gente. Não aprendi. Dizer que eu aprendi a ler falando quais são as letras não significa nada. Tem que fazer sentido, tem que ter significado. A palavra, quando vem a nós, ela precisa fazer efeito na nossa vida. Muitas igrejas estão abertas, mas sem vida, sem significado, sem fazer diferença na vida das pessoas que nela trabalham ou congregam. Quando eu falo de igreja aqui, e todas as vezes em que eu estava lá lendo o texto e pensando nisso, fiquei pensando assim, a gente fala sobre igreja e a gente sempre fala assim, puxa, é o grupo, né? Mas a gente sempre ouve isso, dizer que a igreja somos nós.
terão significado na vida deles também se eu não contaminá-los com isso. Essa transformação, essa vida tem que sair de nós como indivíduos, né? Para atingir o outro, tem que fazer efeito na vida do outro também, né? Porque quando a gente ouve falar dos exemplos na nossa vida cristã, né? Viemos para cá e vamos ler a Bíblia. E aí quando lemos a Bíblia, lemos o quê? A história de alguém que já viveu ao lado de Cristo. E a sua experiência me serve como referência, não é assim? Quem que veio para cá para ser exemplo para nós? Jesus, não é? Jesus veio aqui. Ele ficou o tempo todo pregando na praça? Jesus fez o quê? Ele foi para a igreja. Olha, eu vou para a igreja porque o meu lugar é lá e eu tenho que ficar falando para as pessoas dentro da igreja. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez, né? Ele guardava a palavra do Pai e põe em prática. Não era assim? Ele veio preparado, sabendo o que ele tinha que fazer e foi pôr em prática. Ele fez diferença na vida das pessoas. Quando alguém chegava do lado dele e precisava de água para beber, ele falava sobre a água e sobre a água da vida. Não é? Quando alguém precisava de cura, ele ia atrás dessa cura para que essa pessoa pudesse ser transformada e percebesse nele a presença do Pai. Quando Cristo foi embora, ele disse o que para os seus discípulos? Que eles fariam os mesmos sinais para que dessem prova de que ele fazia parte da vida deles também, né? E nós não temos vivido isso na nossa vida, né? Por isso que a nossa igreja que eu digo assim, nossa vida, né? Anda tão apática às vezes, e andamos e continuamos como os outros. Mas eu concordo com o que você tem falado até agora. Eu já vou fazer uma pergunta. E talvez não seja a hora ainda, você não precisa responder para não. Mas você acha que isso não é um problema individual ou institucional? Quando Cristo nos chama, ele nos chama individualmente. Quando Cristo chama lá o pescador, né? Ele fala o seguinte: pegue o quê? A sua cruz e segue. Tá certo? Quando ele tomou, ok, vou largar tudo e vou seguir a Cristo, ele começou a fazer diferença. Outras pessoas foram chamadas por Cristo e começaram a se unir para fazer o trabalho. Não acho que seja institucional. Não acho que seja institucional. Quando a gente começa a fazer leituras bíblicas, e eu digo isso porque assim, eu sou casada com um pastor. O fato de ser casada com um pastor não me torna uma pessoa mais cristã ou santa. E eu percebo assim, que eu cresço mais quando eu estudo e quando eu dou ouvidos àquilo que está sendo dito, do que quando eu fico só dependendo dele. Por isso que eu falei sobre aquela questão do adulto que está lá no ponto de ônibus e depende daquele que está do lado dele para falar qual é o ponto de ônibus, qual é o ônibus que ele tem que tomar. Se eu não for autônomo, é lógico que isso depois gera uma comunidade mais participante, uma igreja com um corpo total, mais ativo. Mas tem que começar em mim. Tem que começar em mim. O Senhor fala isso, né? Até quando é sobre as relações entre as pessoas, ele diz isso. Do que depender de vós. Não de vós no sentido de, da igreja toda, né? Quando ele vai chamar a atenção, quando um evangelista mais experiente, né, um apóstolo mais experiente vai chamar a atenção do seu servo, daquele seu discípulo, né? Ele sempre faz referência à sua vida. E não fala assim, olha, veja o que a igreja está fazendo, você precisa se adaptar às novas realidades do mundo e falar na linguagem deles. Não, olha, não tenha assim naquilo que você aprendeu. A Bíblia fala assim, filho meu, ouve as minhas palavras. Ele não fala no coletivo, filhos meus, ouçam as minhas palavras. Então, eu acho que tem que começar no indivíduo. Quando começa no indivíduo, há então essa questão do contagiar a multidão. Quando o Senhor chama missionários, eu vou deixar você falar já. Quando Simon veio para o Brasil para pregar o Evangelho aqui, ele não veio como instituição, ele veio como indivíduo que queria pregar o Evangelho. Eu acho que as pessoas sempre vão porque foram chamadas por Deus para fazer o trabalho. Não acho que o pastor vai para a igreja pregar porque é para a igreja presbiteriana e porque está pensando na instituição, porque acha que a instituição é que precisa de um apoio
apoio maior. Nós somos chamados para fazer a nossa parte, seja ela qual for. E a Bíblia é clara em nos dar regras para vivermos com isso. Eu vou passar outras dicas lá de como praticar a palavra de Deus. E se vocês não concordarem com isso e acharem que é uma questão institucional, depois vocês também participam. É a minha visão, tá? Estou dizendo que alguém tenha me dito isso. É o que eu penso. Fala. Só para dar um exemplo, aqui eu já ouvi várias pessoas dizendo o seguinte: eu tenho carta de motorista, mas não dirijo. Porque eu pratica. Estava no hora de pegar o carro, eu não dirigi. Então a vida cristã é mais ou menos isso. Eu acho que se nós temos o conhecimento de Deus, mas você não coloca aquele conhecimento em prática, não adianta nada. É igual, eu gosto muito da expressão do trabalho de Deus. Se achegue a mim e eu vou se achegar a você. Então, se você não tem comunhão com Deus, Ele não vai ter comunhão com você. Então, a instituição, ela está aqui, ela está para ensinar, é feito isso lá no colégio, na faculdade, na universidade, é tudo teórico. Eu já tive vários exemplos de pessoas lá, eu trabalho com o elétrico, vários engenheiros elétricos que não sabem nada, porque ele tem a teoria, mas não tem a prática. O evangélico, a pessoa que tem o conhecimento de Deus, é mais ou menos isso. Ele sabe o que fazer, ele sabe toda essa estrutura de conhecimento, mas não pratica, não tem aquilo que você disse agora, de estudar, ter o seu próprio crescimento, né? Então, eu creio que nós sofremos por isso, porque há uma preguiça constante em nós de praticarmos a leitura, de praticarmos a visitação, praticarmos um conhecimento das outras pessoas, né? Nós muitas vezes sentamos do lado da pessoa, como você está aqui do lado do Alex, mas muitas vezes não presta atenção nele, se ele está bem barbeado, se ele está, né? Não tem essas coisas assim. Eu estou colocando um exemplo teórico. Não, mas é isso mesmo. Você sabe que, trazendo para a realidade da escola novamente, nós temos vários tipos de aluno, quem é professor sabe disso. Ele senta ali, você olha para a cara dele e vê aquele aluno que realmente está bebendo daquilo que você está falando e a vida dele está sendo transformada com aquilo. E aí você vê a mudança de vida dele, que eu gosto muito do Igreja por isso, porque o aluno fica lá com a cara enfiada na terra e sai de lá, a gente transformado. Então assim, não é transformado porque que tenho 37 alunos, 15 saem transformados e os outros não? Não é porque a instituição é boa ou é ruim. É porque aquele que absorveu, estava de ouvidos atentos e bebeu daquilo e se transformou. E aqueles outros não. O ensino é igual para todos. Para todos. E a Bíblia fala isso. Todos escutam, mas todos ouvem. Todos praticam. E nós só vamos ter uma vida transformada se essa palavra fizer eco na nossa vida, na nossa mente, e nos transformar de verdade, se nós tivermos vontade de fazer isso, né? Vamos passar para frente? Nós ouvimos falar de pessoas que marcaram a história da igreja, né? Mas a gente só ouve falar dessas pessoas se elas deixaram marcas, não é verdade? Isso. Quantos personagens nós já ouvimos da Bíblia, lemos às vezes a respeito deles, mas não era sobre eles que Deus queria dizer? Então nós nem lembramos que aquele personagem existiu. Ele foi só um coadjuvante, não é? Na estrutura. Era outra vida que era para ser deixada por exemplo, tá? Continuando como zumbis, ou temos nos tornado mais santos, mais vivos a cada dia, eu penso nisso o tempo todo, né? Como nós estamos? Vivemos. Eu me pergunto todo dia isso e perguntei mais ainda essa semana, porque eu fiquei pensando nisso, falei assim, puxa vida, às vezes a gente pensa tanto assim, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu vou ter que ir à igreja acompanhar o Maurício e tal, e as pessoas vão cobrar se eu não estiver e tudo mais. Então às vezes a gente vai para acompanhar o outro. Eu tenho que ir porque é meu papel como esposa dele, eu tenho que estar com ele e tudo mais. Eu acho que essa visão de que eu tenho que acompanhá-lo, de que eu preciso estar ali, não vai fazer bem nem para mim, nem para as pessoas que estão
me vendo ali do lado, porque não vai ser natural, né? O fato de eu começar a ir com ele sem que seja, o meu coração esteja transformado, que eu tenha amor por aquilo que eu estiver fazendo, não vai fazer diferença, não é? Porque já aconteceu de eu estar muitas vezes ao lado do Maurício em vários eventos e as pessoas não perceberam, porque eu não estava ali de verdade, não é? Eu estou dando exemplos para a gente perceber como às vezes a gente não se dispõe a fazer a obra com vontade, a viver a vida cristã, não é nem fazer obra, né? É viver a vida cristã com verdade, né? Eu preciso estar ali porque eu amo os meus amigos, porque eu amo estar ali, porque eu amo estar na casa do Senhor, porque eu amo fazer a vontade de Deus para a minha vida, porque eu amo ser esposa do meu marido e eu quero vê-lo feliz também nisso. E se isso o faz feliz, eu faço a minha parte como esposa, que é aquilo que Deus pede de mim. Agora, se eu quero aqui, só porque alguém me cobrou, isso não acontece mais, né? As pessoas sabem que eu tenho outras experiências fora daqui, tenho outros compromissos, as pessoas já não me cobram mais, ou então desistiram de me cobrar. A Márcia não adianta, porque ela não virá a mesa. Eu estou dando esse exemplo porque são coisas que mexem comigo. Muitas vezes eu fico me perguntando se eu tenho feito o meu papel como cristã, né? E quando eu falo sobre essa experiência aí da esposa, é porque será que eu tenho sido uma esposa cristã? Que Deus se agrada? Temos dito que cremos e não temos praticado. Se a palavra de Deus não volta vazia, ela se cumprirá em nossa apatia. Essa frase aqui ficou martelando em minha cabeça hoje de manhã. Muitas vezes a gente ouve o pastor falar isso, né? A palavra de Deus não volta vazia. E eu falo isso para os meus alunos, às vezes, lá na escola dominical com as crianças. Eu falo, gente, vocês já têm maturidade, porque eles estão lá pré-adolescentes, vocês já conseguem entender que quando Deus fala com a gente, tudo que Ele está nos dizendo precisa ter valor. A gente precisa valorizar e dar importância. Tudo que nós ouvirmos que Deus disser para nós e não fizer mudança na nossa vida, ela não vai deixar de fazer efeito. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Ou ela nos condena, ou ela nos absolve e nos torna mais vivos em Deus. Ou nós nos tornamos pessoas mais vivas e mais participantes e mais ativas, ou ela nos condenará, porque tudo aquilo que nós plantarmos nós vamos colher. E nós ouvimos tudo isso. Todos esses versículos que a gente vai falar daqui em diante são versículos que nós já estamos acostumados a ouvir dominicalmente. A minha avó falava sempre para nós assim: vai chegar um tempo, e é bíblico isso, né? Vai chegar um tempo, filho, em que os pais se virarão contra os filhos, em que filhos se virarão contra os pais, em que irmãos não se relacionarão mais, em que as pessoas vão se preocupar só com elas mesmas. Atenção para quando chegar esse momento, porque nós estamos vivendo esse momento, né? Vivendo um momento do egocentrismo, vivendo um momento de individualismo, vivendo um momento em que a gente acha que a culpa da nossa vida não estar boa é das outras pessoas e não nossa, né? De que nós não temos uma boa vida aqui no Brasil porque os nossos governantes são ruins, né? De que nós só não temos uma condição melhor de vida e não vamos melhor no trabalho porque o nosso chefe não valoriza o nosso empenho, que nós só não somos um cristão melhor na igreja porque nós não nos dão oportunidades, que eu gostaria até de estar dando aula lá na frente, mas eu não estou dando porque ninguém abre espaço para que eu trabalhe. A gente ouve isso sempre. Eu gostaria muito de que a igreja fosse melhor, mas as pessoas não me dão oportunidade, não é? Nós temos uma pena tão grande de nós mesmos, né? Nós vivemos uma fase de autocomiseração tão grande, né? E jogando sempre a culpa na instituição, né? Por isso que eu digo que não acho que seja a instituição. Nós vivemos, e o mundo projeta isso na gente, né? Os livros de autoajuda servem para quê? Para dizer o quê? Que você é bom. Não interessa se os outros disserem que você não é. Você é bom. E se as pessoas não veem que você é bom, então o erro está nelas. Não é isso que diz o livro de autoajuda? A Bíblia não fala isso não. Vamos lá. Como é que eu faço para viver a vida cristã? E o que eu queria trazer como proposta aqui? Que nós pensássemos de uma maneira muito humilde, gente, porque assim, eu não tenho o mesmo preparo
para o Maurício para fazer as ligações todas bíblicas, e eu me sinto até envergonhada por isso, não porque ele seja pastor, mas porque eu acho que ele estuda muito, e eu estudo tão pouco, que quando eu me pego preparando para o estudo, eu me sinto muito envergonhada porque eu não tenho Bíblia, porque eu vejo que a minha vida não mostra isso. Por isso que eu disse para vocês no início da aula, que assim, fala mais para mim do que para vocês. Talvez isso não afete vocês de maneira nenhuma. Tudo aquilo que eu estiver dizendo aqui, não seja para que vocês aprendam nada, mas eu tenho aprendido muito com isso. Eu falo, que vergonha que eu só paro de vez em quando para preparar uma aula, e só de vez em quando eu tenho aprendido. Ou será que tenho aprendido mesmo? Porque se isso não tem transformado a minha vida? Olha, qual é a resposta que eu daria? Tirando por mim, ou pelos meus irmãos, o que nos prende a não ser impactados e transformados? Porque eu acredito que, será que alguma coisa ainda nós estamos buscando, esperando? Por que nós ainda muitas pessoas que eu conheço, ainda se envergonham do Evangelho, que nós somos uma igreja reformada, e praticamos o Evangelho de Cristo, deixamos para que outras pessoas que não praticam o Evangelho verdadeiro disseminem o Evangelho no mundo. E a gente está muito preocupado em falar. A gente está muito preocupado em falar e pouco em viver o Evangelho. Sinceramente, para mim é isso. Como você falou, Eu acho que a pessoa que prega, não é aquela que vai à frente. É o que eu falei para vocês naquela hora que eu falei sobre Jesus. Jesus não veio aqui para abrir a Bíblia, ou para pegar os livros da lei, e dizer, olha aqui, vocês não estão prestando atenção. Vamos lá, pessoas. Olha, né? Ele veio viver aquilo que Deus tinha como plano para a sua vida. Nós não vivemos, Claudio. por que nós não temos desejo de conhecer mais a palavra? Por quê? Porque as pessoas do mundo aí, eles não conhecem a Deus, às vezes até leem a Bíblia para impactar a nós. É nada, Claudio. É verdade. Nós não estamos preparados, meu querido. Nós não estamos preparados por isso mesmo, porque eu tive uma experiência na Bienal do Livro, com uma amiga nossa, com uma ela, foi visitar fotografar um livro, a gente convidou. Nós tínhamos lá, então, um centro cultural ali muito grande, né? E de conhecimentos. E tinha vários escritores. Então, naquela sessão ali no stand, você acaba conhecendo outros escritores. Aí vai para o lado, sendo apresentado, conhecia um escritor, né? Ele é a mulher dele. Mas aquele cidadão, ele tem um conhecimento vasto, ele não é crente, ele não é nada, ele não é ateu, mas ele sabe que ele tem um Deus, né? Uma força maior. Mas ele conhece tanto da Bíblia, mas ele não pratica, ele tem conhecimento, não tem prática, né? Então, ele nem um médico, o médico tem conhecimento de ginecologista, mas ele não tem prática, porque ele não teve filho, então ele tem só o conhecimento. Ele tem o conhecimento. Depende do que você está dizendo sobre conhecimento em relação àquilo que ele faz, né? Porque ele é especialista em ginecologia, ele sabe o que ele faz. Aliás, ele sabe mais do que a mulher que está dando filho. Não, ele é especialista, mas ele não teve na prática, ele não conhece. Ele não teve a experiência de ter um filho, mas Ele tem experiência, ele tem vou dar vários no mundo ele dele. tem só o conhecimento. Depois, perguntando para o outro lado, ele falando de Bíblia, olha, ele coloca qualquer um de nós no bolso, só que ele não tem o conhecimento. Ele conhece lá de Gênesis e Apocalipse, mas ele não pratica. Mas se você não tiver um conhecimento teológico para você poder impactar e colocar algumas coisas, você fica meio perdido mesmo, né? Gente, o que a gente entende sobre viver a Bíblia? Porque assim, por exemplo, num debate, talvez o Maurício ganhe desse rapaz aí na hora que for conversar. Isso não significa que ele vai transformar a vida dessa pessoa. Porque quem faz a transformação é Deus. Só que nós só transformamos as vidas das pessoas com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós vivemos, se nós estamos ligados a Cristo. Então não adianta eu ser um bom teórico. É o que eu falei para vocês. Se isso não transforma a minha vida, eu não faço efeito em ninguém mesmo. Não adianta eu saber a Bíblia porque eu não faço diferença num debate. Né? No Mackenzie sempre tem lá um debate sobre darwinismo. Né? Então tem as pessoas que defendem e tem as pessoas que acusam. Quando você sai de lá, se você não tem a sua opinião, se você não é direcionado por Deus para entender aquilo que está acontecendo ali, talvez você saia do mesmo jeito que você entrou, só sabendo que tem pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Né? Então assim, é lógico que Bíblia, palavra de Deus, só transforma a vida se o Espírito Santo estiver atuando ali. Só que para nós termos vida
E para nós sermos usados como instrumentos de Deus, nós precisamos estar vivos. E estar vivos requer ligação com Deus, não é? Conversão é isso, não é? Religar-se a Deus, é estar conectado a Deus, é ter crescimento espiritual, é santificar, né? Tem um exemplo aqui, eu vou voltar até para a gente poder fechar isso aí, para eu dar continuidade nas coisas que eu coloquei como conselhos bíblicos de como vivermos a vida cristã, tá? Senão a gente vai ficar aqui discutindo isso. Por que nós não fazemos nada então? Será que nós devemos... Como é que eu faço para eu fazer alguma coisa? Né? A Bíblia diz como é que nós faremos, e não é a minha opinião pessoal que vai fazer a tua vida transformar a respeito dessas coisas. E nem foi ler aquele texto da minha pós-graduação que me fez mudar de opinião e de pensar nessas transformações só. Espírito Santo mexendo com a gente, incomodando a gente toda vez que a gente faz leitura, é isso que faz a gente mudar. Ler por ler não transforma a vida. Tem que ter o Espírito Santo agindo. E para ter o Espírito Santo agindo, eu preciso estar em comunhão, né? Ela fala aqui, ela faz uma metáfora e eu faço uma transferência para nós aqui. Vamos usar então a metáfora que estava dita lá na minha apostila de pós-graduação. Um bebê, por exemplo, é bastante flexível em seus movimentos. Ele consegue até colocar o pé na boca. Então vamos imaginar, tá, gente, essa metáfora. Mas os movimentos do seu comportamento não são muito controláveis. Ele não pega o pé e bota na boca intencionalmente e consegue fazer isso depois de novo. É tudo incontrolável, né? Até o fato de pôr na boca não é consciente. Olha, estou com o dedo na boca. Não é pensado, tá? A autonomia vai surgindo com o crescimento. Vamos tentar fazer essa ligação com a nossa vida espiritual. A autonomia vai surgindo com o crescimento. Então, nascemos espiritualmente, mas ainda não sabemos o que fazer com isso. A autonomia vai surgindo com o crescimento, mas sempre acompanhada do olhar do adulto. Então, a gente precisa de alguém para nos ajudar nesse crescimento, que está no controle das situações e dos comportamentos. É assim que fazemos com os filhos ainda crianças e adolescentes. À medida que crescem, vão adquirindo mais autonomia e mais responsabilidade, com maior capacidade de correr riscos. E aí é o que acontece com a gente vai experimentando um pouco mais. E assim, errando e acertando, vão aprendendo a ter controle dos seus processos. Não é assim? No início a gente precisa de alguém que nos diga como fazer. Hoje de manhã o César chegou aí, vou usar o exemplo dele. Chegou ali na porta e falou assim: pastor, a missa começa às 9, né? Sabe o César que foi até lá na frente, né? Ele falou assim: a escola dominical começa às 9h30. Ele, puxa, eu pensei que eu estava atrasado. Então, no começo, o que o César precisa? De orientação. Como é que funciona tudo isso? Ele tá vivo, né? Ele está vivo, ele nasceu, mas ele ainda não sabe como é que faz para andar, né? Então, ele quer saber como é que funciona. Ok. À medida que ele vai aprendendo, ele vai deixando de fazer essas perguntas. Olha, agora eu já sei, 9h30, então 9h30 estaria aqui. E a gente vai aprendendo alguns processos. Chegando à fase, e aí a gente acerta, né? Até que nós tenhamos autonomia de não precisar mais depender de ninguém. Chegando à fase adulta, a partir das experiências boas e ruins, o jovem já tem uma personalidade formada e pode até andar com os próprios pés. Ele agora conhece suas qualidades e limitações e sabe correr riscos calculados, sem imprudências infantis. No entanto, é nessa fase que precisamos de posicionamentos claros para manter as conquistas e continuar crescendo, aprendendo e sempre prosseguindo para o alvo desejado. Caso contrário, envelheceremos sem grandes perspectivas e sem histórias para contar. Gente, eu achei tão interessante isso, porque assim, a vida cristã precisa de crescimento. Deus nos chama para santificar. Então você precisa aprender para poder se tornar cada vez mais santos e mais parecidos com Jesus. Você estar dentro da igreja não significa crescimento, mas você continua se tornando fisicamente, né, como homem. Adolescente, jovem, né, adulto. Daqui a pouco você está velho. E velho, eu não estou dizendo só, mas a sua mente está velha e não tem mais condição. Não estou falando biologicamente não, estou falando espiritualmente falando mesmo. Você acha que já sabe tudo? Daquela meia dúzia de coisas que você ouviu dizer do que você acha que é daquele jeito, sem conseguir ter visão ampla de mundo e de que você precisa crescer mais. E aí só aquela meia dúzia de instruções, porque você não procura a Bíblia para poder crescer mais, são suficientes para poder tocar sua vida espiritual. E aí, gente, nós somos velhos bebês, né?
espirituais. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo. Você é velho porque você tem 20 anos de casa? Por que a gente vê essa diferença entre os cristãos? Às vezes tem gente que está na igreja e sabe mais de Bíblia do que você que está 20 anos na igreja, 30 anos na igreja. Você fala, poxa, como que aquela pessoa conseguiu isso? Mesmo entre os pastores. Já aconteceu de você ouvir um pastor mais antigo falar? Mais antigo que eu digo assim, mais tempo de pastorado? Ele vem, abre a Bíblia, começa a falar da vida dele, e das experiências que ele teve, mas ele não fala a Bíblia. Por que será? Puxa, uma pessoa tão experiente, A gente acha até legal aquilo que ele está dando como exemplo, mas não tem profundidade. Deveria saber a Bíblia de cor e salteado. Não tem profundidade. Por que não tem profundidade? Porque não vive, gente. Não vive tudo em plenitude. Não vive com plenitude. E aí você escuta um mais jovem que está assim, 5, 6, 7 anos, 10 anos no pastorado, você fala, puxa, mas fala com tanta sabedoria, fala com tanta autoridade. A gente ouve a voz de Deus mesmo, a pessoa falando, não é? Então assim, nós precisamos saber o que nós queremos na nossa vida espiritual. Se a gente quer só o nível básico, porque a gente precisa se comunicar, vamos pensar na língua, Eu quero só o básico do inglês, porque o que me interessa é chegar lá e pedir um lanche lá nos Estados Unidos. Eu não posso chegar lá e passar fome, Ou o que eu pretendo fazer, nessa minha viagem, na minha vida? Comunicar-me plenamente, estar pronto para poder até discutir sobre outros assuntos com profundidade, porque eu vivenciei essa experiência e eu tomei esse conhecimento como algo meu, A gente erra certo, vamos aprendendo a ter controle dos nossos processos, mas tudo isso, gente, precisa de consciência, E aí chega a parte da educação que eu vou falar com vocês novamente, que eu disse já nas outras aulas que eu falei com vocês. Se eu não tiver consciência, se eu não usar o meu cérebro, que é um músculo, se ele não tiver disponibilidade, disposição, vontade, então eu vou ficar realmente estagnado. A gente só aprende aquilo que a gente quer aprender na escola, não é? No caso da Bíblia, não dá para aprender só o que quer aprender, nós temos que aprender aquilo que Deus quer dizer para nós. E nós precisamos ter sede disso. Vamos seguir em frente e vamos aos conselhos bíblicos, que eu acho que é o fundamental. Não abri a Bíblia ainda, só fiquei falando de teoria, Estou falando aqui sobre Bíblia. E aí, Márcia, vamos na Bíblia então. Primeira coisa a fazer, a partir daquilo que eu estou estudando. Amós 5,4. O que Deus diz para nós? Amós, olha lá. É para estudar a Bíblia, gente. Tem Amós na Bíblia? Senhor, Senhor. Eu dividi em 4 itens, para não ser muito presbiteriana, não ter só 3. 4 itens que eu acho que são importantes para a gente tentar buscar uma vida cristã plena. Primeira coisa, buscar a Deus. Vai mais, isso é muito bonito, eu quero crescer e ser mais maduro, mas não quero ficar velho, A gente não precisa envelhecer, a gente pode ser um cristão pleno e vivo, E maduro, não velho. Buscar a Deus. Amós 5,4. Alguém que tenha achado, leia. O que Deus diz a respeito disso? Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. O que ele pede para a gente fazer? Buscar. Buscar e o quê? Vivei. Vivei. Ele não fala assim pra gente, buscar-me, Ele não fala assim, se você quiser, me busque, que você vai viver. Se você me buscar, você vive, Buscar-me e viver. Ok. O que mais? Isaías 55,6. Buscar o Senhor e não me esconder.
Buscai enquanto está perto. Buscai ao Senhor. Enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Ok. A gente só sai para fazer a vontade de Deus quando a gente busca para saber qual é a vontade dele. Não dá para sair para fazer a vontade de Deus sem primeiro buscá-lo para saber o que ele quer, né? Mateus 6,33. A gente quer o mundo todo em nossas mãos, queremos ser as pessoas melhores e ter tudo aquilo que, como filhos de Deus, nós temos direito. Não é isso que as pessoas dizem? Eu tenho direito de ser feliz, de ser pleno, de viver a vida cristã. Não sabem nem qual é esse, gente? Mateus 16, 6,33. Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o servo do Senhor disse assim: Senhor, eu não quero ir à frente do povo, eu não quero falar porque eu não tenho boca para isso. Deus disse o que para ele? Que quem ia falar seria quem? Que ele falaria, não é? Muitas vezes, Cláudio Amor, a gente não consegue debater e falar com as pessoas porque a gente está preocupado em falar com a nossa própria boca, né? A pessoa só vai se transformar e vai ouvir o que nós temos a dizer se o Senhor falar por meio de nós. E para falar por meio de nós, a gente tem que buscar o Senhor e viver. Buscá-lo enquanto se pode achar, invocar enquanto ele estiver perto, buscá-lo em primeiro lugar, o reino dele, a justiça e as outras coisas todas vão ser acrescentadas na nossa vida. Então, para mim, uma das coisas fundamentais para a busca de plenitude na vida cristã é buscar ao Senhor. E a gente às vezes não busca, não. Vive a nossa vida do nosso jeito, que a gente tem tanta coisa para fazer que não dá tempo de buscar, né? Segunda coisa que eu coloquei aqui, então a primeira coisa é buscar a Deus, com esses 3 versículos aí, e se nós formos fazer um estudo sobre buscar ao Senhor, nós vamos achar vários versículos que falam sobre essa busca, tá? Segunda coisa, abandonar o nosso egocentrismo. Nós somos muito egocêntricos, queremos que as coisas funcionem do nosso jeito. Então, abandonar o egocentrismo. Vamos para a Bíblia para pensar nisso. Acho que de repente é um caminho, né? Um dos caminhos para buscar essa vida plena. 1 João 4, 7 e 12. João 4, 7. 4, 7, depois o versículo 2. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E tudo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não é só nascido, ele o quê? Conhece. E o 12, o que ele fala? Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Se nós amarmos uns aos outros, Deus vai permanecer em nós e o amor de Deus vai ser em nós aperfeiçoado. Palavras que são tão importantes, gente. Amar, permanecer em Deus e ser aperfeiçoado só a partir dessa busca e dessa vivência em amor. Mas a gente poderia acrescentar o versículo 15, que diz assim: ó, aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele. Sabe que todos esses capítulos aí que nós vamos ler daqui para frente, João, Filipenses e os próximos, podem ser estudados na sua totalidade, porque eles falam todos sobre isso. Eu só não estou colocando tudo, porque senão a gente vai ficar fazendo aquela leitura longa, então eu peguei alguns versículos-chave, tá bom? Filipenses 2,4, por favor, ainda nessa questão do abandonar o nosso egocentrismo. Então a gente precisa primeiro amar. Para abandonar o egocentrismo é preciso amar. E aí nós vamos praticar,
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha em vista o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. Eu não sou assim, não. Gente, vocês são assim? No dia a dia? A gente geralmente pensa no que é nosso primeiro, não é? Depois, olha, se der tempo, né? A gente vê o que é do outro. Não dá para ser feliz assim não, viu, gente? Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver, ou estando ausente, ouça por tocante aos outros, e estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela verdade. Ouça no tocante a vós outros, testemunhos, né? Marca, vida. Então, primeiro, buscar a Deus. Segundo, abandonar o egocentrismo. Se nós amamos, nós praticamos, nós crescemos, nós vivemos, né? Nós deixamos marcas, né? Ouvem falar a respeito de nós. Quando a gente abandona o egocentrismo, vive uma vida plena com o nosso irmão, com o nosso próximo, as coisas acontecem. Terceiro, confiar no Senhor. Muitas vezes essa pena que nós temos de nós mesmos nos contamina de tal forma, e a nossa doença do século agora é a depressão, exatamente por isso, né? Nós temos tanta coisa para fazer, nós temos tanta coisa para fazer, tem tanta coisa que eu preciso fazer, que eu preciso fazer, que eu preciso fazer, que eu preciso fazer, e que ninguém entende que eu tenho que fazer, que a gente se deprime, né? Porque as pessoas não nos compreendem, as pessoas não veem que eu tenho que fazer aquilo, né? A gente não dá uma pausa para perceber que não é assim que a coisa acontece, né? O egocentrismo, ele acaba com a gente, ele nos aliena das pessoas, nos deixa sozinhos, né? E sozinhos nós nos sentimos assim, somos o máximo, porque estamos fazendo tudo plenamente, mas como a gente não está fazendo isso no coletivo, então nós nos sentimos frustrados, né? Isso eu acho que acontece lá. Volta um pouco a confiança no Senhor. Aquela questão de buscar o Senhor em primeiro lugar e deixar que as coisas sejam acrescentadas na nossa vida não é o que nós vivemos no dia a dia, né? Quando alguém procura o pastor e fala assim, pastor, eu não sei o que fazer, porque nada está dando certo, e tudo mais, ou um conselheiro, né? Não pastor, mas um conselheiro espiritual, porque a gente acha que a pessoa está melhor do que a gente espiritualmente. Nós nos esbarramos nisso, né? Se alguém diz para você assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a gente não consegue entender o significado disso, né? A gente está tão longe de Deus que por isso que a gente está perdido no mundo, né? Preciso correr, né? Ok. Viver acima de tudo por modo do Evangelho da deixar marca. Confiar no Senhor. Salmo 37, 3 a 11. Cada um leia um, tá bom? São todos conselhos para tentar viver uma busca de uma vida cristã plena. Querem que eu leia para poder antecipar aí? Posso ler, não tem problema. Alguém já achou? 37, de 3 a 11. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o caminho ao Senhor, confia nele e mais fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e teus juízos como o dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa as suas inteiras. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão descarregados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância
paz. Confia no Senhor, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, deixa a ira e abandona o furor. São todas expressões que mexeram comigo em relação a essa questão de busca pela plenitude de vida cristã, porque muitas vezes nós não confiamos, nós não deleitamos o Senhor, não descansamos nele, deixamos com que a ira tome conta da nossa vida e vivemos nisso, né? Vivemos na insatisfação daquilo que não dá certo na nossa vida, né? As coisas não dão certo e a gente vive insatisfeito. Mas a gente não confia, não descansa, sempre está ansioso, né? Sabemos todos os versículos de cor, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Eu vou deixar com vocês para vocês lerem, nós vamos continuar lendo, porque não é tempo, Gálatas 6, que eu achei muito importante, 6, de 6 a 10, que fala sobre ouvir a voz de Deus e praticar. Um dos versículos diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso certamente ceifará. Ok? Então, Gálatas 6 fala sobre isso. Sobre aquele que é instruído e que não faz as coisas de acordo com a sua instrução. Eu queria fechar com vocês um texto que na verdade faz a gente pensar em tudo isso que eu disse. Que é Apocalipse 3. Ele fala com a igreja de Sardes. E eu identifiquei assim que nós vivemos muito essa realidade dessa igreja hoje. Daí nós vamos ler a Ana representou a bola, então você vai lá para trás, para você não atrapalhar. Você está chamando a atenção mais do que a minha. Então nós vamos ouvir a voz de Deus e praticar. E o Senhor me mostrou nesses dias esse texto e eu pensei muito a respeito de como nós vivemos essa realidade da igreja de Sardes. Eu vou ler para vocês, tá bom? Ao anjo da igreja de Sardes escreve: pensem nisso e vejam se eu não tenho razão nisso. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Não deixe com que tudo morra, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Gente, lembra que eu falei? A gente vem para a igreja, ouve diariamente, dominicalmente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu livro do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Ele não está dizendo aqui em Sardes que a igreja está perdida. Ele está dizendo o seguinte: que muitos andam como dizendo que são vivos e andam mortos, né? E ele pede o seguinte: resgate a vida naquilo que ainda há vida. Mas ele diz também que ele sabe que existem pessoas que andam dignamente. Não são todas as pessoas que estão perdidas, né? Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Eu não sei se vocês concordam, se há algum comentário que vocês queiram fazer para fechar. Eu entendi a colocação do Dr. Alex na chamada de atenção, que aqui nós vemos que é um problema que ele está alertando uma instituição, um problema local. Então, eu vejo também na nossa igreja, eu estava conversando antes com o Marco no aniversário lá da Lorena sobre isso, que nós temos aqui o pastor, mas nós também temos uma gama de presbíteros, que deveriam, no caso, são auxiliares diretos do pastor com relação à comunidade. Mas também temos os diáconos e temos as pessoas em comum, como você falou. Então eu creio que nossa preocupação, muitas vezes, nossa somente. A gente não, como você colocou no começo, a gente não se preocupa com as pessoas do nosso lado. Como eu falei do Alex no começo. Então, eu muitas vezes estou vendo o Alex do meu lado, mas muitas vezes o Alex não está aqui. Né? Eu estou cego para isso, eu não consigo enxergar. Porque muitas vezes, eu na minha sensibilidade, assim, quando eu
pratico, leio muita Bíblia, então eu consigo, quando você coloca o texto aí, já vem na minha mente vários versículos assim que dá para mim colocar. Então, quando a gente se depara com uma pessoa com um problema, você imediatamente, se você tem uma comunhão mais eficaz com Deus, já vai vir na sua mente, no seu coração, vários textos, várias exortações que você consegue transmitir para aquela pessoa. Mas quando você não tem essa comunhão com Deus, você está vazio igual ela, você não consegue ajudar. E aí, o que a gente acontece? Nós nos escondemos, nós não temos, ficamos presos. Então eu vou te falar, vou ser sincero, depois que eu me reconverti, por um tempo saí e voltei para a igreja, eu tenho 23 anos de volta para a igreja. Né? Então eu já aprendi, já li muito, já ouvi muito, mas percebo que muitas vezes eu estou parado no mesmo lugar. Por quê? Porque, como você falou, eu não pratico. Né? E a gente sabe, né? Mas por que a gente é amarrado? Eu tenho por mim 2 versículos que eu toda hora me pego. Olha, que Deus, ele cega o entendimento dos incrédulos, das pessoas que não têm a confiança necessária de viver em Deus, porque a palavra de Deus, estou te falando que vem, às vezes eu não sei onde está, mas diz assim, o justo viverá pela fé. Nós não vivemos pela fé, nós vivemos individualmente pelo nosso achismo, que a gente acha que é certo. Né? Então isso que mata, acaba com a nossa igreja, acaba conosco, porque nós não temos fé suficiente em Deus. Porque, como você colocou, a primeira coisa de ter uma vida com Deus, buscar a Deus, a vida plena. Então, a gente sabe que a primeira coisa é buscar a Deus. Não tem mais nada, é buscar a Deus. Talvez eu estou porque às vezes nós achamos que estamos colocando fazendo culto que agrada a Deus, porém, às vezes estamos em um culto que nos agrada. Ou que estamos fazendo uma escola dominical que nos agrada. Então, nós estamos vindo à igreja porque, assim, essa é a minha sociedade. Isso me agrada. Mas a minha vida tem que ser uma vida que agrada primeiramente a Deus. Gente, mas é o que eu falei aqui, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui não é novidade para ninguém. Eu não vim aqui trazer nada novo. Aliás, a Bíblia, ela é muito antiga, gente. Tá? Então, assim, o que eu trouxe para dividir com vocês é algo que está mexendo com o meu coração, que me aflige muito. É algo que mexeu comigo essa semana. Quando eu fiquei pensando em escola viva, né, que ela estava falando, a escola precisa se transformar, precisa inovar. Mas quando ela fala em inovação, ela não fala assim, nós temos que trazer novas teorias, quando ela fala sobre escola. Não é a teoria nova que nos interessa, é manter um ambiente saudável. E muitas vezes a gente não vive uma vida plena porque nós não temos um ambiente saudável, porque nós vivemos a nossa vida. Né? Porque nós esperamos e criamos expectativas sobre outras pessoas e não fazemos a nossa parte. Por isso que eu acho que não é só a instituição responsável. Né? Claro que como corpo de Cristo, nós completamos um ou outro. Nós não podemos ficar sem o outro. Eu não sei tudo. Eu preciso que alguém venha falar para mim, Márcia, você está errando nisso. Quantas vezes a gente está em pecado e não percebe que está em pecado? Mas as pessoas hoje em dia não se preocupam com isso. Elas estão dizendo, que se dê mal mesmo. Quem sabe ela aprende se ela bater a cabeça na parede. Não é? Olha, nós tínhamos uma expectativa X sobre ela na direção desse trabalho. Nós gostaríamos que a Márcia fosse mais formada, pudesse falar melhor para nós. Mas ninguém vem falar, né? Olha, Márcia, acho que você tem que se preparar um pouco melhor. Essa aula foi até que interessante, mas você precisava se aprofundar um pouco nisso, naquilo, né? Às vezes a gente vai embora e fala assim, puxa, não acrescentou nada na minha vida, mas também não ajuda a pessoa a melhorar. Não é? No nosso, olha, você falou, a gente não está preocupado com o outro. Amar o próximo, que era uma das coisas que nós colocamos aqui, né? Está muito distante da nossa vida. A gente quer viver a nossa vida. E era o mal do século, gente, a Bíblia já dizia isso, já diz isso. Né? Que nós vamos viver momentos em que a gente não vai estar nem aí para os outros. Que importa é a minha casa. Né? Que importa é que a minha casa esteja bem, só que a nossa casa não fica bem. Não adianta, por isso que a palavra de Deus não volta vazia. Porque eu não vou ficar bem se eu não fizer aquilo que Deus está mandando com que eu faça. Né? Eu não vou melhorar, eu não vou evoluir e não vou crescer espiritualmente se eu não buscar o Senhor e não fizer aquilo que Ele está me mandando fazer. Olha, eu espero assim que, pelo menos, tenha despertado em vocês interesse em procurar alguma coisa a respeito do tempo. Essa coisa de buscar uma vida cristã plena e não viver morta, né? Não viver como um zumbi,
cristão, né, que diz que tem vida plena, mas não dá frutos, né? O Senhor disse que Ele vai lançar fora quem não dá fruto, né? Isso me preocupa muito. Vamos pensar nisso, tá? Obrigada pela paciência que eu vivo, pela oportunidade de novamente dividir com vocês alguma coisa que eu tenho estudado. E eu espero que nós consigamos aí desenvolver uma vida um pouquinho melhor com isso. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Já encerramos, todo mundo já encerrou, só estudou. Daí assim, você vai falando, eu vou devagando um monte de coisa, né? Eu não acho também que seja um problema institucional somente. Começa aqui no ritual. Quando eu vejo o que você está falando aí, é uma coisa que todo mundo só pensa assim. Mas tem um monte de coisas aí, por exemplo, tomar posição. Tomar posição é muito difícil, é muito complicado, porque na parte do momento que você toma posição, você é comprado por aquilo. Fala amanhã que você vai virar vegetariano. Se alguém te vê comendo isso aqui de carne, você está frita. Porque fala assim, olha, você não falou que você era. Mas é porque falta o amor, gente. Entendeu? Falta o amor. Dentro da igreja, as pessoas não tomam posição. Eu não tomo posição. Você não toma posição, não toma posição de nada. Entendeu? Eu estou generalizando, mas por exemplo, eu parei de dar aula aqui, por quê? Por causa do tempo. Naquela época. Santificação. Não é que eu estou fazendo uma vida totalmente segregada. A santificação é uma coisa muito séria. Como é que eu me sinto tão santificado ultimamente, né? Eu vou dar uma aula disso daqui. Mas é isso que Deus quer de nós, uma coisa. Alex, eu acho que é o que Deus quer de nós. Que nós mostremos a nossa realidade. Eu não sou a pessoa mais bem preparada para dar aula para essa sala, gente. Eu tenho consciência disso. Quando o Maurício falou para mim assim, vai dar aula, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não sei o que eu vou fazer lá. Não sei o que eu vou fazer lá. Não tenho preparo, não tenho estudo que o Maurício tem. Não é por causa dele só, não. Não tenho estudo de que. Eu falei isso para vocês aqui, tenho certeza que tem gente sentada aí que tem muito mais preparo do que eu. Agora, o que o Senhor está pedindo para que eu faça? Eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça. Não o que os outros esperam de mim. Não, mas não é por isso, não. Eu sinceramente, isso não me pesa. Mas assim, não, eu sei, tem essa cobrança, mas isso já não me afeta. Eu não penso mais nisso. Eu estou na igreja para ser Márcia, para ser cristã. Se as outras pessoas me veem, assim, por isso que eu digo que se a gente faz a nossa parte, as outras pessoas não vão nos cobrar. Eu não preciso dizer que eu sou a professora o tempo todo. Eu posso vir aqui e dar uma aula de vez em quando, né? Já aconteceu, o Maurício falou para mim assim, poxa, você falou que ia dividir a sala comigo? Maurício, vou dividir a sala com você quando for possível, dividir quando você precisar de mim, e todas as vezes que for necessário. Ok, então quando ele fala assim para mim, Márcia, vai lá, eu venho. Não porque eu me sinto preparada. E eu sei que outras pessoas vão falar, por que ela não dá mais aulas então? Por que ela não se prepara melhor? Mas eu não fico pensando nisso. Se a gente ficar pensando nisso, a gente não faz o trabalho. Se eu for e eu não estava afim, vai ser falta. Eu, por exemplo, eu posso tomar aula. Mas o senhor usa, né? Eu sei o que tem que falar. Né? Eu sei o que eu tenho que falar. Né? Eu sei qual é a visão da igreja. E às vezes a visão da igreja não é a minha visão. Mas eu sei. E eu não vou poder falar na frente. A minha visão tem que falar a visão da igreja. Entendeu? Então, fica uma coisa assim que fica fria. É isso, por isso que eu falei assim, eu não vou entrar nessa questão. Agora, esse tema cristão, nossa, são horas de debate, se cada um for falar realmente sobre cada cristão, tem várias horas. Eu acho muito complexo, tenho um monte de pensamento com relação à instituição, né? Tudo bem que cada um uma salvação individual, cada um tem que fazer a sua parte, eu tenho que buscar mais a Deus, mas às vezes eu não consigo buscar a Deus sozinho, né? E aí tem instituição, a igreja, assim, uma instituição, é ele aqui, que está do meu lado, em vez de se preocupar com ele, esconder os seus filhos, se preocupa comigo que está do lado, ele se torna uma instituição, né? E acima dele tem várias pessoas que poderiam estar preocupando. Então, a coisa institucional que eu falo, quando falo aí da igreja de Sardes,
Fala assim, olha, tá agora, abre os olhos. Tem fungos aí dentro. E não abandonaram. Mas você, o resto aí, não abraça, não tá vivendo. Alex, eu acho que para isso a gente precisa de maturidade. Por exemplo, mais do que qualquer um, eu e o Maurício vivemos essa cobrança. Porque ser família de pastoreiros, para a gente fechar, eu vou dar esse testemunho para vocês, a gente fecha. Para nós é difícil. Antigamente, quando o Maurício começou a pastorear, às vezes ele ia à frente para falar sobre um tema e eu ficava assim. Só que, gente, quando nós amadurecemos e percebemos que quem está falando é o Senhor, você para de olhar a pessoa que está lá na frente. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar pensando que nós somos servos do Senhor e que estamos aqui para servir. Não interessa o que o outro vai dizer, se o outro me conhece e viu o meu erro. Se é o Senhor que vai falar, as pessoas vão ouvir. Agora, se eu vier falar por mim mesmo e na força do meu braço, aí os meus erros vão aparecer sempre, gente. Meu Maurício não é perfeito, vocês conhecem ele. Então, assim, será que ele também não precisa de gente orando por ele? Eu sei que tem gente que ora, mas as pessoas não sentam o tempo todo do lado dele e falam para ele, pastor, vem aqui que eu vou orar por você, mas que você se mantenha firme. Você já imaginou se ele tivesse o mesmo pensamento que nós estamos tendo aqui agora? Dizendo assim, olha, eu não vou falar, não vou mais à frente, porque toda vez que eu coloco a minha posição, você tem que se deixar usar pelo Espírito Santo. E tem que saber que é o Espírito Santo que vai te usar e que ele vai usar você do jeito que ele quiser. Eu vim para cá dar aula, eu não sei qual é o efeito que isso vai surgir na sua vida. Na vida de ninguém. E eu peço a Deus que faça mudança na minha vida antes de fazer a vida de vocês. O resultado disso, só o Espírito Santo sabe qual vai ser. É o que o Claudio estava falando. Vai adiantar eu debater? Não vai adiantar eu debater com pessoas que não estão sendo instrumentos do Espírito. Se o Espírito não quiser, ele não vai converter ninguém. Mas eu não posso deixar de falar. Os apóstolos do Senhor, gente, eram pessoas super cheias de defeito. Se a gente for pensar nisso, eles foram fazer o trabalho, né? Pedro ia lá e ia pôr a orelha do outro. O Senhor falou, não é assim, Pedro, peraí. Mas eles tiveram de obedecer a vontade de Deus, quando eles dizem assim, ficar receberá esse poder, né? Mas o Senhor estava do lado deles e eles não o reconheceram. Eles estavam com o Senhor, andando com o Senhor, não sabiam que era o Senhor. Então a gente não pode dizer que eles eram melhores do que nós, eles não reconheceram o Senhor quando o Senhor começou. Ele ressuscitou e estavam andando do lado deles, eles não viram o Senhor ali. Então assim, acho que a gente dá muita desculpa às vezes, da nossa falta de prática e a nossa falta de ação. Acho sim que existem defeitos mil e é o que a gente estava falando aqui. Precisamos tomar atitudes, todos, como instituição e como indivíduos. E a falta de fazer isso com amor, às vezes, é que prejudica o nosso trabalho. Porque às vezes a gente quer corrigir o outro, mas não há amor nisso. E a falta de amor não funde. A transformação só acontece quando eu ensino se eu faço isso com amor. Se eu não faço com amor, eu prejudico o meu próximo. E prejudico a mim mesmo, porque aí eu não alcanço aquele resultado que eu queria e me frustro. E aí acho que não sou instrumento. Última fala a gente encerra. E se colocar no lugar do outro que está vivendo uma outra experiência, que não é aquela que está vivendo? Gente, obrigada, tá? Até a próxima.